Intervalinho, Otávio. Finalmente. Trabalhamos hoje, hein? Sim. Ai, ai. Nossa, eu já te contei de um caso bizarro que eu já atendi uma vez? Não, do quê? O cachorro comeu uma... Como é que ele ficou? Na época que eu trabalhava lá de clínica, né? A pessoa trouxe pra emergência de madrugada um Yorkzinho desse tamanho, juro por Deus, Nossa. cabia na palma da mão. Aí, tadinho, trançava as pernas e caía. Aí andava um pouquinho e caía, daí mijava. Ixi. E a senhorinha que trouxe, ela se pendurava na mesa assim, ó. Aí falava, Meu ai, não Deus. sei o que aconteceu. E eu perguntando, né, então, tá com cara de intoxicação. Eu já sacando, né? Não tem nenhum produto assim estranho que possa ter comido, ou alguém deu alguma comida estranha e tal. Daí ela assim, então, doutora, eu não queria falar, mas eu acho que o meu filho, deu um punhadinho assim, ó, de maconha pra ele comer. Como que ela sabia que era um punhadinho assim? Mas é sempre bom falar, né? Porque é uma coisa que a gente precisa saber. Independente da informação, a gente tá lá pra julgar, né? É o momento de atender o paciente. Sim, não tava julgando, mas eu já tava sacando, só que eu precisava que ela falasse pra mim que podia ser maconha. Sim, sim. Mas daí ela jogou a culpa no filho, ela com o olho vermelho, chapada. Ai, E na ai. planta, assim, in natura, tem maior concentração daquela molécula que chapa mais, né? Então é mais perigoso. Pois é, então, como que você tá fazendo para os clientes que estão chegando aí pra consulta de cannabis? Sim, Porque tem que diferenciar Sim, tem que isso, dosar né? bastante essa quantidade que deixa ele mais lesado, né? Então, o óleo que a gente recomenda tem baixa concentração dessa substância, então eles não ficam chapados, né? Eles só têm o benefício positivo da planta. Então, porque assim, maconha é uma coisa, cannabis é outra coisa. Cannabis medicinal é o extrato da planta, né? Então, tudo o que tem dentro do óleo vai vir da mesma planta, só que Sim. a gente consegue manipular melhor o que tem dentro do óleo, para ter um tratamento um pouco melhor para o paciente. Entendi. E o pessoal tá gostando do resultado? Sim, agora tá dando bastante resultado. Então, mas a pessoa não fica questionando, eu vou estar dando maconha pro meu cachorro e tal. Como é que você explica? Tipo, chega uma pessoa simples, assim, por exemplo, uma pessoa que nem com maconha não tá acostumado, sabe? Sim, ainda tem um tabu muito grande nessa Isso, parte, como né? é que você tá fazendo? Então, que a gente sempre fala porque é uma medicação, né? E tudo tem aquela questão da dose. Então, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então, a gente tem que sempre dosar nas gotas conforme o paciente precisa. Então, tem um cálculo tudo certinho pra gente não deixar o paciente muito ativo. Então, ele pode ficar ativo, pode ficar mais relaxado, então a gente tem que sempre encontrar essa dosagem, porque cada paciente é um paciente e ele vai responder de uma forma diferente. E dá larica que nem maconha? O principal efeito que dá é esse aumento da fome, né? Então, para alguns pacientes, então esse dá efeito é benéfico. Então, para os pacientes que estão apáticos, a gente consegue dosar um pouquinho mais essa concentração desse fitocannabinoide para ele conseguir aproveitar desse efeito. Para alguns já não é tão interessante, então tem outra molécula que também vai ajudar na diminuição da fome. Então, é sempre uma questão de dosagem do que a gente está utilizando. E é fácil de dar? Não tem gosto forte? Então, agora a gente tem algumas apresentações já veterinárias, tem gostinho de bacon, tem gostinho de fruta, então já é mais interessante. Inclusive tinha aquele paciente, né, que estava convulsionando sempre, o tempo todo, então eu já recomendei, né, porque a cannabis, um dos principais efeitos que ela tem é de neuroproteção, então ela vai ajudar nesse controle da convulsão, fazendo com que o animal ele fique mais relaxado, que os neurônios consigam conversar melhor e, consequentemente, acabe diminuindo essas convulsões que ele teve. Então, ele está começando o tratamento agora, então daqui a pouquinho talvez apresente algum resultado, porque também não é de cara, né? Vou tomar agora e já vai melhorar. Pior que todo mundo quer o efeito assim, né? Sim, né? E cada corpo ele funciona de uma maneira diferente, então cada corpo tem um tempo para responder diferente. Sim. Teve alguém que teve efeito colateral? Então, a maioria dos efeitos colaterais que a gente espera encontrar é justamente o aumento da fome, o aumento do apetite. Que e é para bom em alguns alguns pacientes casos, né? é bom, mas a gente também tem que tomar cuidado na dosagem do THC, principalmente. É o que tem maior efeito psicotrópico, né? Então se eu for dar o CBD, é só CBD. O que a gente recomenda é um óleo que tenha todas as moléculas da planta, porque se a gente dá o que tem tudo que já vem dela, ele tem um efeito mais positivo. Então ele potencializa o efeito e ele tem um efeito melhor. Do que dar só o CBD. Isso, e tem os efeitos benéficos do THC existem, só que a gente tem que tomar cuidado na questão da dosagem. Então tem algumas pacientes que são hipersensíveis, já são super agitados, então já não vai ser tão interessante ter o efeito do THC. Então a gente tem opções de óleo que não tem o THC. Dependendo de como que é esse paciente, você escolhe qual óleo vai ser mais exatamente. adequado.
E a maioria dos óleos comerciais que já tem toda a aprovação pela Anvisa, ele já tem uma quantidade de THC mínima, que já é permitida. Então, ele vai ter aquele efeito benéfico, mas não vai deixar o paciente muito chapado, né? Igual muitos pacientes falam que tem medo de que aconteça. Sim. Meu Deus, Otávio, o papo tá tão bom que eu até esqueci. Deixa eu só arrumar aqui a fichinha do próximo paciente. Senão a pessoa vai chegar, tô aqui ainda. Rica, quer um café? Vou pegar, que eu já tô quase dormindo aqui, tem que pegar para recuperar energia. Tá bom, sem açúcar, sem adoçante. Rica Acupuntura Veterinária. O caminho para uma vida saudável e feliz.